Vamos lá então. Vocês receberam essa planilha, né? Essa tabela com os nomes de algumas denominações religiosas: budismo, cristianismo, espiritismo, hinduísmo, judaísmo e assim por diante. E eu pedi para que vocês apresentassem a fundação, fundador, Deus, caso tenha divindade religiosa, né, que eles acreditam, e aproximadamente alguns números de seguidores. Isso é aproximado, porque é muito relativo, né? A gente tem que considerar que existem aqueles que se dizem seguidores e não são de fato, são apenas simpatizantes, né? Por exemplo, eu sou católico, mas eu só falo que eu sou católico, mas eu nem sei quem é o padre, nem sei quem é o bispo, muito menos quem é o papa. Então, é mais ou menos nessa linha. Então, tem que considerar os verdadeiros participantes, os verdadeiros adeptos, os que seguem a doutrina dos seus fundadores, correto? Então, vamos lá. A primeira que nós colocamos, o budismo. A sua fundação, ela ocorreu no nordeste da Índia, no ano de 520 a.C., certo? O seu fundador é o Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Certo? Buda, aquele senhorzinho muito simpático. Os devotos do Buda, né? Tem aqueles que são devotos do Buda, mas porém há ramificações ateístas, porque muitos são ateus, acreditam no Buda, mas tem umas ramificações, e aí depois a gente vai aprofundar isso muito, nas ramificações das várias ideologias budistas, né? Porque nós podemos imaginar que o budismo ele pode ser o tibetano, o tântrico, então cada um deles tem uma visão. Mas a devoção maior é a pessoa do Buda, certo? Aproximadamente, eles têm mais ou menos 376 milhões de seguidores, correto? Pronto. Agora vamos para a próxima denominação religiosa, próxima religião, o cristianismo. O cristianismo tem sua fundação na Judéia, no ano de 30 depois de Cristo. E o seu fundador é um camarada sangue bom, Jesus. Esse cara sou eu. Ele é o cara. O Deus, a visão cristã do cristianismo, é um único Deus. E há algumas ramificações do cristianismo que determinam que essa ramificação, esse único Deus, ele é dividido de uma forma trinitária, onde há um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. O Pai, soberano de todas as coisas, o Filho, no caso de Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é o que move, que dá força. Os seus seguidores, né, os seus adeptos, são em torno de 2 bilhões de pessoas. Vamos agora para a próxima, que seria o Espiritismo, né? Surge na França, por volta do século XIX. O seu fundador é o Hippolyte L. Denardes Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Eu coloquei como Deus o politeísmo, porque o Espiritismo é uma doutrina que não tem especificamente um Deus. O Espiritismo ele se baseia em pontos importantes, como por exemplo a existência de Deus, mas também a imortalidade da alma ou espírito, a reencarnação pela qual as pessoas voltam a nascer depois da própria morte para se aprimorar, né? A existência de outros mundos, habitados, e a lei do karma, pelo qual o destino de cada pessoa está relacionado aos atos que ela praticou, né? Então, assim, não há uma denominação de um único Deus. É um processo no qual o ser humano ele vai se moldando, se reconstruindo a partir das oportunidades que ele tem de voltar, isso pela doutrina espírita. Aproximadamente, eles têm mais ou menos de 3,8 milhões de habitantes, de adeptos, perdão. Então, é um número considerável de pessoas que acreditam na doutrina espírita, assim como na doutrina budista, hinduísta e todas as outras, né? A próxima é o hinduísmo. Surge na Índia, na época da era pré-histórica, isso faz muito tempo.
os fundadores são os indígenas. Então o hinduísmo, como nós já vimos, ele tem uma característica animista, uma característica panteísta, né? Os seus deuses são politeístas, a crença em uma realidade suprema, um único Deus, um Deus supremo, mas que esse Deus supremo ele tende a ser panteísta. E os seus seguidores são em torno de 900 milhões. जी करदा कप्तान हां दे जल से नचने दा मेरा जी करदा कप्तान हां दे जल से नचने दा मेरा जी करदा कप्तान हां दे जल से नचने दा मेरा जी करदा कप्तान हां दे जल से नचने दा मेरा जी करदा इमरान हां दे जल से नचने दा मेरा जी करदा कप्तान हां दे जल से नचने दा मेरा जी करदा कप्तान हां दे जल से नचने दा मेरा जी करदा कप्तान हां दे जल से नचने दा मेरा जी करदा A próxima religião que nós vamos falar é o islamismo. Surge na Arábia Saudita por volta do século 7 depois de Cristo, correto? O seu fundador é o Maomé, considerado o último profeta, Muhammad, né? Vulgarmente chamado ou carinhosamente chamado por Maomé. E o Deus para eles é um único Deus. O único Deus é o Alá. Né? Para eles, Alá! Você viu? Nem eu também vi, não. E tem a quantidade de seus seguidores em torno de 1,5 bilhão de pessoas. É muita gente, assim como todas as outras denominações que nós já vimos. Pessoas que seguem a doutrina de Maomé e a crença em Alá. A próxima é o judaísmo. Surge em Israel há 2000 anos antes de Cristo. Os seus fundadores são o Abraão e Moisés. Né? Por isso que muitas das outras religiões, nós vamos ver isso durante os nossos estudos, elas surgem, elas derivam a partir do judaísmo, assim como o cristianismo, assim como o islamismo, elas vão surgindo a partir da ideia do judaísmo, a partir de Abraão e Moisés. O único Deus para eles é conhecido como Deus Yahvé, certo? Eles têm em torno de mais ou menos de 15 milhões de seguidores, de adeptos. A próxima religião é o taoísmo. Surge na China no ano de 550 a.C. O seu fundador é o Lao Tse. Deus para eles é o Tao, permeia tudo. O Tao, para que a gente possa ter uma explicação mais clara do que vem a ser essa palavra Tao, o Tao nada mais é do que para o taoísmo, que é o caminho ao qual o indivíduo procura, almeja, o padrão do caminho, né? E esse caminho leva ele aonde? A uma perfeição, a uma obra boa que vai ser congregada e alcançada pelas suas conquistas, pelas suas ações, através das suas obras que ele vai realizando e da confiança que ele tem nas doutrinas colocadas por Lao Tse. Os seus seguidores são em torno de 20 milhões. Né? A próxima, que é uma religião mais atualizada, que surge, eu coloquei até mesmo como um cunho de pesquisa, né? E também para que a gente possa conhecer, é a Wicca. Ela surge na Inglaterra por volta de 1950. Ela se baseia muito em crenças antigas, né? As crenças mais milenares, mais anteriores ao do seu surgimento. Então as suas bases, elas têm muito a ver nessa ideia dos primeiros, né? Que surgiram lá anteriormente. O seu fundador é Gerald Gardner. Ela tem um princípio muito dualista. O princípio da divindade, né? É o Deus cornífero e a grande mãe.
ou seja, é um dualismo, se cria um politeísmo, né? Por isso dois deuses, o cornífero e a grande mãe. Não vamos esmiuçar muito essas ideias, porque nós vamos trabalhando elas depois com mais tempo e mais profundamente. Hoje é apenas uma correção mais comentada, mais tranquila, e depois a gente pega uma por uma, principalmente a Wicca, que tem essa questão desse dualismo religioso, que apresenta essa dificuldade de compreensão, né, por ser politeísta e apresentar dois deuses. Depois a gente aprofunda muito nessa questão do deus cornífero e também na divindade da grande mãe. Atualmente tem 1,3 milhão de adeptos. A próxima é o shintoísmo, né? Surge no Japão, próximo ao período da era pré-histórica, certo? Surge com os fundadores indígenas, então também é uma religião com tendências animistas e também panteísta, né? Os seus deuses são muitos deuses, muitos espíritos conhecidos como kamis. Esses kamis nada mais são como se eles fossem divindades. Essas divindades, elas recebem esse nome de kamis. E as divindades vão levando a pessoa a um caminho, e esse caminho é o caminho para a perfeição. Então é um processo de perfeição, de aperfeiçoamento, através desses kamis, desses vários deuses, dessas várias divindades. Eles têm aproximadamente 3,4 milhões de seus seguidores, seus adeptos. E por fim, essa é uma última religião, é o zoroastrismo. Ela tem muito a ver com a história, né? Ela surge na Pérsia, na civilização persa, no século VI a.C. É uma religião cujo seu fundador é o Zoroastro. Ela apresenta também um dualismo, assim como a Wicca apresenta dois deuses, né? O dualismo zoroástrico, o dualismo zoroastrismo da ideia da civilização persa é apresentar Hormuz, que é o bem, e o Ahriman, que é o mal. Por isso esse dualismo, essa busca entre o bem e o mal, esse conflito, essa divergência entre o bem e o mal, certo? Aproximadamente 200 mil seguidores ainda que acreditam nessa ideia do zoroastrismo. Como eu disse para vocês, isso foi apenas uma correção comentada. Aos poucos, e nós vamos trabalhando ponto a ponto cada uma dessas denominações religiosas, dessas religiões, e vamos aprofundando ainda mais, mas reconhecermos todas, para despertarmos ainda mais a nossa curiosidade, o nosso conhecimento, a cultura, porque todas elas trazem uma bagagem cultural, uma bagagem não só também de crenças religiosas, mas também história e cultura, para nós desenvolvermos ainda mais os nossos trabalhos.